na história do mundo, sempre apareceram os saqueadores. Os mais conhecidos foram os vikings, bárbaros escandinavos que há mais de 1000 anos não só atacavam nos mares, como invadiam aldeias, saqueando e aterrorizando. Na Idade Média, os portugueses aprimoraram a construção naval. Desenvolveram as caravelas, grandes embarcações que podiam navegar contra o vento, com velocidade e capacidade de carga. A navegação marítima abriu os caminhos para as grandes descobertas e conquistas. As embarcações transportavam alimentos, especiarias, objetos vários, armas e pessoas, como o lucrativo comércio de escravos. Atraíam, assim, os piratas, que achavam mais fácil abordar e roubar do que produzir. Como proteção, os navios mercantes passaram a andar em grupos, em comboios. As embarcações começaram a ser armadas de canhões para se defender dos piratas que infestavam os mares. As histórias de piratas sempre fascinaram as pessoas de todas as idades. Tanto nos livros como no cinema, os personagens, bons ou maus, ficaram na memória mística, vistos como figuras românticas de aventura. Eu ouvi falar do pirata Zulmiro quando menino. Era uma lenda urbana. Diziam que entre o Alto de São Francisco, as ruínas da igreja antiga que lá houve, e a colina da Vista Alegre das Mercês, onde há as nascentes do bosque que hoje nós chamamos de Bosque Gutierrez, teria vivido um pirata e ali teria escondido o seu tesouro. Aqui no Bosque Gutierrez, que é uma região próxima, vizinha à região do Pilarzinho, foi construída uma antiga galeria de túneis subterrâneos há mais de 250 anos atrás. E um pirata também havia escondido um tesouro dentro desses túneis subterrâneos nas Mercês, dentro dessas galerias subterrâneas. A cidade procurava o tesouro e o meu avô dizia que aquilo era pura bobagem, porque a igreja das ruínas de São Francisco era do Manuel Antônio Guimarães, dedicada a São Francisco de Paula, datada entre 1798 e 1808, e não tinha nada a ver com essa história. Mas os piás todos nos fascinávamos com a ideia de um pirata que nós podíamos chamar de nosso. E brincávamos de pirata Zulmiro. Porque piratas, eles estão apenas nos livros de história, nos filmes de Hollywood, e pesquisando jornais antigos, entrevistando as pessoas, moradores antigos da região, a grande maioria falava que era puramente uma lenda, era uma fantasia. E a lenda era que o pirata Zulmiro, ele era um oficial da Marinha Britânica que havia desertado da Marinha Britânica e ele veio se esconder aqui em Curitiba com a companheira dele, a cigana Hortência. Atraídos pelo fluxo de ouro, prata e outras riquezas da América do Sul para Portugal e Espanha, os piratas agiam no Atlântico Sul. Na primeira metade do século XIX, as Américas passaram por um processo de libertação das colônias. Com a independência do Peru e diante da iminência da chegada das forças do general San Martín a Lima, o vice-rei e o bispo embarcaram os tesouros de Lima e os da Catedral em navios que tinham destino à Europa. Em algum ponto do Atlântico Sul, os tesouros foram saqueados por navios piratas, que mais tarde foram também capturados. Um dos prisioneiros, que falava outra língua, alegou ser refém dos piratas e assim acabou sendo isolado dos demais prisioneiros. Mais tarde, este prisioneiro logrou fugir. Todos os outros foram levados para Cuba. Na fortaleza de San Carlos de la Cabaña, em Havana, eles foram torturados e acabaram contando que os tesouros do Peru haviam sido ocultados em uma ilha no meio do Oceano Atlântico. Todos foram enforcados. O capitão inglês William Polly, em 1850,
fazia comércio de ópio entre China e Índia. Quando entrou para sua tripulação, um marinheiro russo com uma grande cicatriz no rosto. Como ele possuía ótimos conhecimentos de navegação, se tornou o contramestre do navio. Ele era o pirata que conseguiu escapar da forca em Cuba. Quando eles chegaram no porto de Bombaim, na Índia, o marinheiro russo adoeceu, o Capitão Polly resolveu ajudar o amigo. Ele internou o marinheiro russo no hospital, viu que a vida dele estava chegando ao fim, que ele ia morrer. E daí ele pediu pro Capitão Polly, ele falou, me deixe sozinho, né, contigo aqui no quarto. Ele pede pro Capitão Polly, você alcance ali no meu baú de pertences, tem um pedaço de lona. E o Capitão Polly pegou esse pedaço de lona e entregou para ele e tava um mapa geográfico. Ele foi um grande pirata que bem no ano de 1821 eles atacaram um navio espanhol e esse navio espanhol carregava um fabuloso tesouro. E escolhemos uma ilha no meio do oceano, distante 700 milhas da costa brasileira, a Ilha da Trindade. Escolhemos uma praia na Baía Sudoeste, ao lado de um grande morro chamado Pão de Açúcar. Cavamos, fizemos ali uma gruta e escondemos o tesouro. E logo depois o pirata russo morreu. O Capitão Polly pegou o mapa e seguiu de volta para a Inglaterra. No início do ano de 1880, ele teve um sonho. Ele sonhou que esse pirata russo veio visitar ele. E esse sonho impressionou de forma muito grande o espírito dele. Ele visitou uma empresa lá de Newcastle, a J. Tully, o nome dessa empresa. Vamos pegar um navio de vocês, da companhia de vocês que vá para algum porto na América do Sul e na viagem de volta para a Inglaterra, ele para na Ilha da Trindade. E ele falou que meu filho, né, ia estar junto nesse navio, vocês deixam meu filho descer na Ilha da Trindade e fazer uma procura pelo tesouro. Se encontrar alguma coisa, a gente divide o tesouro. E assim foi combinado com os companheiros, com os donos dessa empresa. E eles pegaram o navio Bergatinho, um navio, né, a vela de 2 mastros, de nome John, estava transportando trigo para um porto de Santos e na volta o navio parou na Ilha da Trindade e esse navio estava o filho do Capitão Polly junto. E eles desceram na Ilha da Trindade. Ele desceu com 2 outros marinheiros e eles tiveram assim uma experiência meio aterrorizante, porque eles dormiram uma noite na Ilha da Trindade e nessa noite que eles dormiram, eles foram atacados pelo chão por caranguejos amarelos. Eles ficaram a noite inteira matando os caranguejos, centenas de milhares de caranguejos que vinham ao redor deles. Eles foram até o local que era ao lado do morro do Pão de Açúcar, na Baía Sudoeste, e encontraram o local onde os piratas esconderam o tesouro. A indicação do mapa do pirata russo era verdadeira, só que teve esse grande deslizamento de terra e como eles não tinham nenhuma ferramenta, não adiantava ficar lá. E daí quando eles chegaram na Inglaterra, o filho do Capitão Polly comentou com os donos da companhia que a história era verdadeira, que realmente o local do tesouro pirata existia. Eles resolvem organizar uma nova expedição, mas muito mais elaborada. Até eles escolhem lá um grande explorador, o Sr. Victor de Hamel, para liderar a expedição. E eles ficam durante 15 dias escavando a Ilha da Trindade. E seria necessária uma escavação de meses. Um jornalista e advogado inglês chamado Edward Frederick Knight, no ano de 1880, ele pegou um iate com os amigos e foi até os rios da América do Sul, Rio da Prata. E na volta para a Inglaterra, uma grande tempestade pegou ele de surpresa e arremessou ele para o meio do oceano. Ele foi parar bem na costa, bem na Ilha da Trindade. Ele escutou sobre essa segunda expedição, que ele começou a descrever, eles descreveram para ele de forma precisa a Ilha da Trindade. Ele resolveu entrar em contato com os donos da companhia que patrocinaram a primeira e a segunda expedição. Vou organizar uma nova expedição para a Ilha da Trindade agora, em 1889, mas ele leva muito equipamento, pás, rifles, dinamite, até um macaco hidráulico para levantar 20 toneladas, porque ele sabia exatamente o local onde ele ia fazer a escavação, ele já tinha familiaridade. E resolvem utilizar o porto de Salvador como o porto da base da expedição, que era o ponto mais próximo da Ilha da Trindade. Vão em direção à Ilha da Trindade, demora seus 10 dias, chegam na ilha, também tem uma grande dificuldade para aportar na Ilha da Trindade. A chegada na ilha ela é bem complicada mesmo, é um momento tenso mesmo para os militares lá, né? Então eles têm que ter um cuidado muito grande para ancorar, que a ilha é cercada de rochas, mas como ela é um topo de uma montanha, né? Se ele ficar um pouco mais afastado da ilha, é fundo demais. Se ele aproximar muito, tem rochas ali perigosas. As ondas batem com tamanha fúria na costa que eles não conseguem, ficam por cerca de 2 dias navegando ao redor da ilha até aportar na Ilha da Trindade. Conseguem aportar, eles conseguem descer com todo o equipamento, eles montam todas as barracas. A ilha é cercada de rochas pontiagudas, né? E com ondas, né? O mar normalmente agitado. Inclusive lá os militares eles falam muito disso, da tal da onda camelo, que é um tipo de onda que acontece assim, né, em áreas de mar aberto, em ilhas oceânicas. Quando eu fui até o mar estava bastante calmo e já foi complicado.
que o Edward Frederick Knight, ele sabia da dificuldade dos caranguejos, do ataque dos caranguejos. Eles resolvem botar uma grande rede ao redor das barracas para prevenir, mas os animais passam por baixo da rede. Então até eles adotam um outro procedimento. Um pouco antes do anoitecer, algum dos membros da expedição, ele sai e ele começa a matar o maior número de caranguejos possível que pudesse encontrar. Porque na parte da noite, os caranguejos, que são animais canibais, eles ficavam comendo os companheiros mortos e não atacavam, né? Não vinham em direção às barracas. E eles realmente encontram lá o local do tesouro com escavação e começam a fazer a escavação. Eu aproveitei para ir conhecer a Praia do Príncipe, que eles tinham que fazer a contagem de ninhos e rastros de tartaruga, onde tem o Morro do Vigia lá, né? O Pico do Vigia. E deu para perceber lá o desmoronamento, é bem evidente. Boa parte do pico dele veio abaixo, assim. Dá para perceber fácil que é um volume de terra e rochas muito grandes. É um volume de terra enorme. Então, sem equipamentos, eu acho que pesados, equipamentos modernos, provavelmente é muito difícil de escavar. Há 3 meses que eles estavam escavando, que a quantidade de terra era muito maior do que eles haviam pensado, que eles haviam apenas removido uma pequena quantidade, tinha que só ter maquinário realmente pesado para fazer aquilo lá, eles dão por encerrada a expedição e voltam para a Inglaterra. E o Edward Frederick Knight, ele escreve um livro sobre essa expedição, chamado A Viagem do Alerta, A Procura do Tesouro. Daí nós avançamos para o ano de 1893, quando um jornalista nova-iorquino, o James Harding Hickey, então ele acha que a Ilha da Trindade pertence a ninguém, é uma terra de ninguém, é um no man's land, e ele monta um escritório consular em Nova York e se declara o príncipe da Trindade. Ele fala, não, a Ilha da Trindade não é ocupada por nenhuma nação, é uma ilha de ninguém, eu vou ser o dono dela, vou montar, né, um escritório consular, e ele começa a enviar cartas aos outros países, querendo que eles reconheçam o principado da Trindade que ele monta. Se declara ele o príncipe James I, ele começa a emitir títulos para fazer obras de infraestrutura na ilha. Essa história daí chega bem nos ouvidos daqueles empresários que organizaram a primeira e a segunda expedição. Eles visitam prontamente a sede do Almirantado Britânico, lá em Londres, e entregam o mapa do tesouro, entregam toda a história e falam, ó, o tesouro pirata tá lá, né? O norte-americano, na verdade, quer encontrar o tesouro pirata. Eles despacham um barco, o HMS Barracuda, para parar na Ilha da Trindade, para fazer uma ocupação na Ilha da Trindade, efetivamente, né, uma busca ao tesouro. E o barco, eles deixam lá uma série de soldados, uma equipe na Ilha da Trindade e vai em direção ao porto de Uruguai. Um funcionário do porto de Montevidéu, que recebeu o navio, estranhou a indicação da Ilha de Trindade como ponto de partida. Comunicou de imediato às autoridades brasileiras. E começou essa disputa entre as nações. E daí, até o Brasil, o presidente Prudente de Moraes, pediu auxílio de Portugal para fazer uma arbitragem. Portugal emitiu essa nota falando que realmente a soberania da Ilha da Trindade, a Ilha da Trindade era posse brasileira. E com isso, no final de agosto de 1896, a Inglaterra devolveu a Ilha da Trindade para o Brasil e inclusive devolveu uma série de documentos. E entre esses documentos, ela colocou o mapa do tesouro. No dia 30 de março de 1896, foi publicada uma reportagem no jornal Gazeta de Notícias. Quem escreveu essa matéria, Jaime Batalha Reis, ele botou um pseudônimo a Tito Martel, e havia sido cônsul português em 1882, bem em Newcastle. Então ele sabia de toda a história do tesouro pirata escondido na Ilha da Trindade, das expedições inglesas, a primeira, a segunda, a terceira expedição. 19 dias após a publicação dessa reportagem no jornal Gazeta de Notícias, começaram a ser publicadas cartas no Jornal do Brasil, cartas misteriosas, contando uma história fantástica. Essas cartas foram escritas por um cidadão inglês, e esse cidadão inglês, o Edward Young Stammers, ele narra nessas cartas publicadas no Jornal do Brasil que ele veio para Curitiba no ano de 1879, né? Existia uma parada de tropeiros ali, conhecida como a Casa do Burro Brabo, que era até uma instalação de uma hospedagem, também era um bar e também foi um bordel, foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. E o Edward sai um dia à noite para conhecer essa Casa do Burro Brabo. E o dono da Casa do Burro Brabo vê que o Edward comenta que ele é inglês, ele comenta com ele, mas você sabia que aqui em Curitiba também mora um velho inglês? Se você pegar seu cavalo, meio-dia cavalgando para dentro da mata, e você vai encontrar o casebre do Velho do Mato, que era assim que ele era chamado aqui em Curitiba. Ele encontra o casebre do Velho do Mato. Sai um senhor de 80 anos, falando inglês perfeito com ele, e o Edward fica surpreso. E ele viu na hora que ele estava diante de alguém com uma cultura superior. Como é que você faz 40 anos que não fala inglês e você fala inglês de forma perfeita?
Eu tenho aqui meus 4 livros na minha biblioteca e todo dia eu fico lendo meus livros em voz alta. Você por acaso não tem nenhum jornal na língua inglesa que possa me emprestar? Uma obra de Shakespeare para me emprestar? Eu gosto muito. Ele visitou o Velho do Mato na quarta-feira. No domingo ele faz de volta uma visita, traz os jornais, traz o Shakespeare. Que um belo dia, num sábado à noite, a porta da casa do Edward, batem na porta da casa do Edward, ele abre a porta, é o Velho do Mato, lá o velho inglês vindo visitar ele. O Edward comenta com o Velho do Mato que o sonho dele era escrever um romance, um grande romance de aventuras, que ele gostava muito de ler livros. E o velho fala para ele, então se você quer realmente escrever um grande romance, eu vou te dar então assunto para você escrever um romance mais fantástico. E o Velho do Mato fala da minha própria vida. Só que eu quero que você me faça um juramento. Essa história que eu vou contar para você, você não pode contar para ninguém. Depois que tiver notícias da minha morte, você está liberado. E o velho começa a contar a história para ele. Meu nome é Zulmiro, eu não posso usar outro nome enquanto for vivo. E claro que esse não é meu nome verdadeiro. Ele havia nascido na cidade de Cork, que hoje é parte da Irlanda. A Irlanda fazia parte do Reino Unido. E o Zulmiro conta que ele veio de uma família muito rica, que ele nasceu, os pais deles eram grandes proprietários de terras, que por isso ele foi enviado para estudar na escola de Eton College, que é uma das escolas mais tradicionais da Inglaterra, do Reino Unido. Aos 25 anos ele se tornou tenente da Marinha Real Inglesa. Ele estava nas Ilhas Bermuda, ali na região do Mar do Caribe, ali ao lado da Flórida. Ele teve um desentendimento, uma briga com outro oficial, e ele acaba por nessa briga, sem querer, ele mata esse oficial. Ele resolve desertar. O primeiro navio do pirata Zulmiro foi um brig inglês chamado Fling Scud, que era um navio à vela com 2 mastros. O pirata Zulmiro embarcou nesse navio negreiro no porto da Flórida e após 8 meses nesse navio, ele se tornou o comandante do navio, fez um motim, matou o capitão e abraçou a pirataria. Adotou o nome de guerra de Zulmiro e veio para o Atlântico Sul. Aqui eu fiz um pacto com outros 2 piratas, que era um pirata russo chamado Zarolho, que até possuía uma grande cicatriz no rosto, e um pirata espanhol chamado José Sancho. Resolvemos escolher uma ilha no meio do Oceano Atlântico para esconder os nossos tesouros. Existia um depósito exatamente na Baía Sudoeste. O Zulmiro e o José Sancho, eles escolheram um outro depósito na Baía Sudoeste, ficavam os trabalhos de arte em ouro. Na verdade, os trabalhos roubados da Catedral de Lima. O José Sancho, a Marinha Espanhola, afundou o navio e o Zarolho foi capturado e foi enforcado em Havana. O Zulmiro não sabia que o pirata Zarolho conseguiu fugir desse enforcamento, dessa captura, e o Zarolho foi morrer na Índia em 1850. 19 dias após ele ter feito o último depósito na Ilha da Trindade, ele foi capturado por um navio de guerra inglês, que tinha um comandante chamado Henry Capel. E aquelas coincidências do destino. O Henry Capel, ele foi um grande amigo do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval. E quando o Henry Capel reconheceu quem que era o pirata, no começo ele ficou transtornado e falou, não, eu vou te enforcar, você vai morrer enforcado, você é um traidor. Mas depois, mais calmo, no dia seguinte, ele chamou o Zulmiro para a cabine dele, eu não vou ser o seu carrasco, eu vou manobrar aqui na costa sul do Brasil e vou simular a tua fuga. Inclusive eu vou te dar os 4 livros que tem aqui na cabine para você ter o que ler até o reino do fim dos seus dias. Lhe dou 50 libras para você não morrer de fome e você vai me jurar que nunca mais vai voltar a ser um pirata. E assim eles procederam. 9 dias após, subindo a serra aqui, ele veio chegar aqui em Curitiba, que foi em 1831, 32. Nessa época, Curitiba tinha cerca de 3 mil habitantes. Inclusive o Zulmiro pega um livro, né, da biblioteca dele, o The Tatler, e começa a escrever uma linha no final de cada capítulo, uma linha de como encontrar o tesouro, o roteiro do tesouro, e entrega para o Edward. Se despedem e o Edward nunca mais volta. O Edward volta para a Inglaterra, fica um tempo na Inglaterra, depois ele volta para o Brasil, ele volta com o pai dele, com o irmão, moram em Santos, moram em São Paulo. E o Edward está morando no Rio de Janeiro, casado, com 36 anos, com 4 filhos. Ele havia esquecido essa história do pirata. Quando ele abre aquele jornal Gazeta de Notícias e ele vê aquela reportagem escrita pelo Jaime Batalha Reis, que eles só comentam de um depósito, do depósito da Baía Sudoeste, e na hora o Edward se lembra de toda a história do pirata. Todas as informações no jornal bateram com a história que ele havia escutado há 16 anos atrás. Ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta notícias, cadê o velho do mato que morava, o velho inglês que morava escondido no meio do mato. E respondem para ele falando, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ele consegue uma reunião com o Prudente de Moraes, se reúne lá com o pessoal do governo e queria ajuda do governo brasileiro para montar uma expedição para a Ilha da Trindade. E daí ninguém do governo brasileiro acredita na história daquele cidadão inglês. E daí que ele teve a ideia de enviar cartas para o Jornal do Brasil
contando essa história. Ele escolheu um pseudônimo, J.F. Bastos. Ele escreve 8 cartas num período de 4 meses, até a última carta ele manda no dia 21 de junho de 1896, e na última carta ele fala, até ele escreve uma parte do roteiro do Tesouro, ele fala que a intenção dele realmente é tornar pública essa história, para quem sabe ele conseguir sócios para montar uma nova expedição para ir para a Ilha da Trindade, e eles dividem o tesouro. E um mês após ele publicar a última carta, exatamente no dia 30 de julho de 1896, ladrões tentam invadir a casa dele para roubar o roteiro do tesouro e acabam por dar um tiro no peito do Edward, ele morre assassinado. Essa história desaparece por completo da imprensa. Até a esposa dele, com os filhos pequenos, manda um telegrama pro irmão, o irmão do Edward vai lá para o Rio de Janeiro, recolhe as coisas do irmão e leva para a cidade de Lorena. Esse irmão dele trabalhava em Lorena, em São Paulo, e leva para lá. Nós dois somos bisnetos do Edward. A nossa avó era a Ofélia Young Sim. A minha mãe era filha da Ofélia, o qual ela tinha alguns irmãos, entre eles o Roger. O Roger foi a pessoa que deixou esse caderno de documentos. E eu guardei esse caderno até hoje, né? A primeira informação que a gente recebeu, eu tive aos 12 anos de idade. E nem foi através da família, foi através de um professor de história, e que ele me perguntou se eu sabia que o nome do meu bisavô Edward era citado num outro livro de histórias. Então fui perguntar para minha mãe, e a minha mãe não sabia de nada, e comprou o livro para ver o que estava escrito. E falava a respeito de uma história meio fantástica do meu avô, com pirata, tesouro, etc. E ela então, depois de ler, foi perguntar para minha avó, a mãe dela, a Ofélia. E a Ofélia então disse que meu bisavô tinha sido assassinado e que isso era uma história assim, muito feia naquela época, ter alguém da família assassinado, e que aquilo foi escondido e nunca foi comentado com ninguém do que tinha acontecido. Depois que o meu irmão leu uma reportagem também no jornal e foi perguntar para o tio Roger, aí já alguém foi procurar quem tinha essa documentação e hoje está tudo com ele. Quem mais conhece a história, quem mais sabe de tudo, é o meu irmão Edson. E a gente tinha uma varandinha em casa onde meu pai costumava ler o jornal em companhia desse meu tio Roger, que meu tio Roger morava na quadra seguinte, na esquina seguinte. Eles eram praticamente vizinhos, né? Um dia saiu um recorte sobre o tesouro da Ilha da Trindade. Foi daí que o Roger falou assim: ah, eu sei, isso aí é lá na história do Edward. Eu sei que levou até alguns anos. E ele veio com esse livro aqui, e falou, ó,
Então, desde criança, eu venho escutando do meu avô amigo do pirata, que morreu do tiro e tal. E eu lembro que quando eu contava essa história para alguém, aliás, eu contei poucas vezes, porque cada vez que eu contei fui vítima de gozação, de bullying, e todo mundo ria. É uma história que você contar no século XX, daquele tempo era século XX, uma história do século XIX, falando em pirata, e o pessoal dá risada mesmo, não era uma história assim verossímil. Meu pai sempre conversava com a gente e contava essa história aí, né? Então ele contava em detalhes. Ele contou, por exemplo, como é que foi a morte dele, né? Assassinato. Ele estava só com a minha avó, com os filhos. Aí bateram na porta, ele foi atender. Ela escutou 2 tiros e ele caiu no chão. E a última palavra que ele falou foi covardes. Então é isso que meu pai contava pra gente, né? O detalhe. E inclusive a minha avó, ela foi acusada do assassinato. Então ela sofreu muito. Ela estava grávida, né? Com 4 filhos pequenos, meu pai tinha 2 anos. A história que eu sei do assassinato do Edward foi que ele já estava programando uma expedição para ir atrás desse tal tesouro da Ilha da Trindade. Só que ele era cercado de um amigo que estava sempre em contato com ele e a gente só veio a descobrir agora, mediante documentos deste caderno, ele era um cara que dava golpe, né, na sociedade e tudo, e ele era muito relacionado ao Edward, com interesse no tal mapa do tesouro da Ilha da Trindade, que o Edward escrevia para esse amigo e esse amigo escrevia para o Edward. E o Edward, ele mantinha o mapa partido em 2, uma parte ficava na mesa dele e outra parte ele escondia, sei lá, atrás de um quadro. Através da pesquisa das cartas, tudo, a gente praticamente definiu ou esclareceu quem matou o Edward. E foi justamente essa pessoa que era chegado ao Edward. O provável assassino era o Vieira Bastos. E ele, na época, era suspeito. E outra, o Edward, quando foi assassinado, ele foi assassinado dentro de casa, onde ele escutou um barulho e foi com uma faca ver quem era. E ele tomou um tiro na época e morreu. Quem estava lá dentro tinha acesso à casa, porque a porta do fundo estava aberta e não estava arrombada. E a única pessoa que tinha proximidade com o Edward, e era um suspeito muito forte, foi justamente essa pessoa. É uma história que foi contada pela avó. Meu bisavô tinha escutado um barulho e foi confrontar o que estava acontecendo e ouviu-se um grito, seu ladrão, e ele levou um tiro. E eu acho que é uma expressão muito pessoal, porque de você falar assim, seu ladrão, dá a impressão que é uma pessoa conhecida. O irmão do Edward, o Alfred, quando ele recolheu as coisas do Edward, ele levou para a cidade de Lorena. E lá em Lorena, ele casou com uma mulher que tinha já um filho. Então ele se tornou padrasto desse Frederico da Silva Ramos. E o irmão do Edward, Alfred, morreu em 1904 de causas naturais, mas ele contou para o Frederico essa história do tesouro pirata, que o tio dele havia conhecido um pirata, que o tio dele havia sido assassinado por causa que o pirata entregou um roteiro, mas mesmo o irmão do Edward acreditava que aquilo era uma história de fantasia, o Alfred. E daí, em 1910, o Frederico da Silva Ramos, ele já está com 27 anos, ele é professor numa escola de Lorena, ele encontra lá um baú com as coisas do tio falecido. Cai um papel no chão e ele pega para ler e era uma das cartas que o tio dele havia escrito para o Jornal do Brasil. E ele encontra o livro com o roteiro do tesouro. Ele resolve pegar um padre amigo dele na cidade vizinha de Lorena, cidade Aparecida, um padre que falava inglês, e ele pede para o padre traduzir o roteiro do tesouro. Ele conta para um grande amigo dele, que era um farmacêutico, chamado José Martiniano Barbosa. E aí o farmacêutico fica maluco, eles falam, nossa, então nós precisamos organizar uma nova expedição. E foi lá o Frederico e o José Martiniano e comentam a história com o deputado Arnaldo Azevedo. O Arnaldo Azevedo patrocina a expedição, eles alugam um barco, o professor Frederico escolhe lá 5 amigos, 4 amigos, eles montam uma equipe de 6 pessoas, mas sem experiência nenhuma. E eles embarcam ali, sai o barco lá do Rio de Janeiro e vão em direção à Ilha da Trindade. Passam-se 10 dias, eles chegam na Ilha da Trindade,
Eles ficam de bote durante lá uns 3 dias em volta ali da Trindade, não conseguem desembarcar. Eles veem que eles vieram, né, para essa primeira expedição totalmente despreparados. Eles retornam para o Brasil de mãos vazias. E eles resolvem montar um sindicato e emitir ações para conseguir capital para poder montar a expedição. E realmente eles montaram esse sindicato, emitiram as ações, conseguiram montar uma nova expedição muito mais bem preparado. Inclusive eles contrataram um nadador profissional, porque o nadador fosse até a Ilha da Trindade e com cabo conseguisse puxar o barco, que daí sim eles conseguiriam, né, aportar na ilha. E assim eles fizeram. Eles desembarcaram na ilha, ficaram durante uma semana procurando o tesouro. O roteiro lá, ele descrevia a Ilha da Trindade de forma precisa, mas eles não conseguiram encontrar o tesouro. Eles voltaram de mãos vazias, mas o farmacêutico amigo dele, o José Martiniano Barbosa, estava completamente enfeitiçado. Ele tinha certeza que a história do pirata era verdadeira, tudo, a ponto que ele fez uma oferta e comprou o roteiro do Tesouro do Frederico. E ele, com o roteiro do Tesouro escrito pelo pirata Zulmiro, começou a divulgar para todo mundo. Ele pegou a ajuda de um padre, que era o cônego Henrique Marques, da época de Aparecida, que para ajudar ele, que uma pessoa religiosa ia dar mais peso para a história. Eles começam a organizar a terceira expedição. No início de 1911 sai a terceira expedição brasileira para a Ilha da Trindade. Eles vão até a Ilha da Trindade nessa terceira expedição, ficam durante 3 semanas vasculhando também a ilha, não conseguem encontrar o roteiro do tesouro. Os 2 depósitos, o primeiro depósito porque teve esse grande desmoronamento ali. E o segundo depósito, o mais rico do interior da ilha, eles também não conseguem encontrar, voltam de mãos vazias aqui. O José Martiniano, ainda cheio de esperança, falando que não, o tesouro está na ilha, ele resolve pela 4ª vez organizar uma 4ª expedição brasileira para a Ilha da Trindade. O homem religioso, o cônego, deveria ir junto e ser o líder da expedição, e o cônego topa. Inclusive eles falam com os vários empresários que não, agora eles precisavam de recursos mesmo, que eles iriam encontrar mesmo o tesouro. Eles contratam um engenheiro inglês especialista em escavação, chamado Robert T. Locke. O Robert T. Locke ia ser o responsável por esse engenheiro, por toda a escavação, a procura na Ilha da Trindade. Os empresários dão dinheiro de volta, eles montam esse sindicato e daí em 1911 sai a 4ª e última expedição brasileira, a mais bem organizada de todas. Eles chegam na Ilha da Trindade e o mar está absolutamente calmo. Eles conseguem descarregar tudo de forma tranquila, montam os acampamentos, dão início às buscas imediatamente e ficam durante 3 semanas vasculhando a Ilha da Trindade e não conseguem encontrar o tesouro. E até esse engenheiro inglês, ele escreve um relatório que foi publicado nos jornais da época sobre essa história, sobre toda a pesquisa dele. Quem escreveu o roteiro do tesouro realmente esteve na Ilha da Trindade, porque ele descreve de forma fiel os acidentes geográficos na ilha. Só que devido à natureza vulcânica da ilha, teve muitos desmoronamentos e que levaram a apagar os marcos do roteiro. Então foi muito difícil, eles não tinham como descobrir aonde que estava o roteiro do tesouro. E eles voltam para aqui, de mãos vazias pela 4ª vez, e começam a ser publicadas reportagens em jornais. O Correio Paulistano, ali de São Paulo, publica pela primeira vez, depois o Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Entre 1911 até 1916, são mais de 40 jornais de 8 estados brasileiros contando essa história do Tesouro Pirata. E os repórteres entrevistam o José Martiniano e ele conta toda a história. Aqui em Curitiba ninguém sabia da história do pirata. E daí sai uma reportagem no jornal República, uma manchete falando: o pirata Zulmiro morou em Curitiba e aqui escreveu o roteiro do tesouro. E os moradores aqui de Curitiba ficaram surpresos, porque eles conheciam o velho inglês que vivia no meio do mato, só que não sabiam que ele era um pirata. O roteiro do tesouro foi escrito em 1880 pelo pirata Zulmiro, e o tesouro foi escondido lá por volta de 1825 e 30, e passou uns 70 anos da escrita do roteiro do tesouro, e quem sabe o norte magnético da ilha pode ter mudado. Então o José Martiniano Barbosa, ele entra em contato com o Observatório Nacional e pede para eles corrigirem o norte magnético do roteiro do tesouro. Eles corrigem o norte magnético, falam, não, realmente teve uma pequena mudança. Eles atualizam o roteiro e ele com o roteiro tenta organizar uma nova expedição. Só que o José Martiniano não consegue organizar uma nova expedição. Em 1916, começaram a sair algumas notícias que o povo aqui em Curitiba encontrou esses túneis no Bosque Gutierrez. Foram localizadas galerias subterrâneas. Até saiu uma reportagem no jornal: o tesouro do pirata Zulmiro está no Paraná, em extensas galerias subterrâneas. E daí que derivou a lenda de que o pirata Zulmiro havia escondido o tesouro dele dentro dos túneis subterrâneos. Em 1926, o Museu de História Natural de Cleveland, em Ohio, organizou uma expedição ao Atlântico Sul para coletar espécies e incluiu a Ilha da Trindade em seu roteiro. À sua frente estava o capitão George Finlay Simons, que possuía um amigo na Marinha Brasileira
e que havia contado a ele sobre a história dos fabulosos tesouros dos piratas. Quando o George Philip Simons voltou para os Estados Unidos, ele deu uma série de palestras e ficou a palestra dele sendo uma das palestras mais famosas durante 3 anos nos Estados Unidos. Ele percorreu os Estados Unidos contando os mínimos detalhes. Até o pirata Zulmiro, ele chegou a sair em mais de 13 jornais americanos. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos. Nós avançamos até o ano de 1939, pleno início da Segunda Guerra Mundial. Um tenente da Marinha, chamado Dinkel Dias da Cunha, encontrou por acaso um arquivo do avô dele, o seu Ananias Cunha, esses registros dessas expedições brasileiras para a Ilha da Trindade. Ele imaginava que por serem 3 piratas, eles formavam uma trindade. Então eles esconderam o tesouro em outro lugar da costa brasileira e ele começou a imaginar que o tesouro estava na ilha de Coqueiros. Depois foram para a ilha do Governador, nunca encontrando nada. E o interessante é que essa reportagem, essas pesquisas desse tenente da Marinha, começou a ser vinculada nos jornais da época. Daí o jornal à noite começou a trazer toda essa história do pirata Zulmiro, mas ele trazia a história de maneira muito truncada, sem as informações verdadeiras. Eles mandaram um repórter para a cidade de Lorena atrás dos primeiros expedicionários. O farmacêutico José Martiniano já estava morto, não tinha contato com ele, mas o Frederico se dispôs a contar toda a história para o jornal e o jornal à noite começou a publicar uma série de reportagens que ele entrega uma cópia do roteiro de como encontrar o tesouro. E pela primeira vez o roteiro do tesouro foi publicado no jornal. As manchetes eram, Hitler invade Tchecoslováquia, Hitler anexa a Áustria, Hitler se prepara para invadir Polônia e aqui no Brasil tinha um tesouro pirata. Então ele passou meio batido essa história. Que o Dinkel Dias da Cunha, vasculhando nos arquivos do avô dele, ele conseguiu encontrar o documento, o mapa do tesouro escondido na Ilha da Trindade. E pirata russo, o Zarolho, entregou em 1850 para o capitão de um navio inglês. O mapa do tesouro está escrito a palavra Trindade e tem uma assinatura no canto direito superior, as iniciais ZZJS. E batem com a história que o Zulmiro contou aqui no Brasil em 1880, que era o Zulmiro, Zarolho e José Sancha. No ano de 1949, um engenheiro belga chamado Paul Ferdinand Thierry, ele tinha lido na década de 40 ali, no início da Segunda Guerra, essas reportagens. Ele compactou com essa teoria do tenente Dinkel Dias da Cunha, que o tesouro não estava escondido na Ilha da Trindade, mas estava escondido em outra ilha do litoral brasileiro. E ele fez uma série de cálculos e ele concluiu que o tesouro estava escondido na ilha de Ilhabela, ali em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Até ele teve uma reunião com o pessoal da Marinha, com o ministro da Marinha, entregou a hipótese, a teoria dele do tesouro está lá, e o pessoal da Marinha acreditou e entregou um navio para ele. Ele fez uma expedição no ano de 1949 para Ilhabela, para São Sebastião. Foi a primeira expedição que a Marinha brasileira foi em busca de um tesouro pirata na nossa história. Eles ficaram por 3 meses vasculhando, mas não conseguiram encontrar nada ali. Até depois, em 57, o Paul Ferdinand Thierry volta para Ilhabela. Quando Edward Young ficou sabendo da história das expedições inglesas, ele mandou um telegrama para Curitiba e perguntou cadê o velho inglês que morava no meio do mato. E falaram para ele que o velho havia morrido há 6 ou 7 anos atrás. Então, baseado nessas informações, o pirata Zulmiro poderia ter morrido em 1889 ou ano 1890, que eram 6 ou 7 anos atrás. E eu comecei a vasculhar os cemitérios de Curitiba. O jornal muito antigo de 1912 falava que o pirata Zulmiro morreu na colônia argelina. Falaram lá no cemitério do Santa Cândida que se a pessoa que eu estou procurando morreu naquela região no ano de 1889 ou 1890, as chances dele estar enterrado no cemitério público municipal, o cemitério São Francisco de Paula, eram muito grandes. O Departamento de Arquivo Público de Curitiba escaneou o livro do cemitério municipal e eles me deram uma cópia do livro. Quando eu cheguei na página 32 do livro, localizei o João Francisco Inglês, sem filiação, cor branca, morto com a idade de 90 anos, no dia 24 de agosto de 1889, o único cidadão inglês do cemitério. O nome que o inglês que conheceu o Zulmiro, Edward Young, ele assinou as cartas para o Jornal do Brasil. Ele botou as iniciais J.F. João Francisco. Bom, nós estamos aqui no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, que é o primeiro cemitério de Curitiba, e essa região aqui é a região mais antiga desse cemitério, onde aconteceram os primeiros sepultamentos que se iniciam em 1855. É nessa área aqui que acreditamos ter sido sepultado João Francisco Inglês. Provavelmente foi um sepultamento temporário, era uma modalidade de sepultamento usual à época e se dava um período de 5 anos para a família, para que passado esse período, caso o terreno não fosse adquirido, ele era desmontado, digamos assim. Os restos mortais eram transladados para o ossário e dava lugar a um novo sepultamento, a uma nova construção.
é o que nós acreditamos que tenha acontecido com os restos mortais do João Francisco Inglês. Foi descoberto um documento em um jornal de 1921 que falava que o pirata Zulmiro morava aqui na região do Pilarzinho, que hoje fica na Universidade Livre do Meio Ambiente, ali em cima daquela pedra no lote 614. Será que o nome dele, João Francisco, poderia ser um nome verdadeiro dele em inglês, que a tradução seria John Francis? Em 1879, Zulmiro teria dito a Edward Young que estava com 81 anos. Portanto, ele teria nascido em 1798 na cidade de Cork. Ele fala que vem de uma família muito rica e ele foi enviado para estudar nessa escola inglesa de Eton College. A história, a influência do Eton College se tornou ela um dos colégios mais famosos e mais prestigiados do mundo. Foi fundada pelo próprio rei Henrique no 1440 e de lá para cá educou muitas gerações da aristocracia britânica até a família real. É um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade e pode ficar até os 18 anos. Se o pirata nasceu em 1798, ele só poderia ter entrado em Eton College no ano de 1811. Queria o livro de 1811, eles mandaram para mim a cópia do livro de 1791 até 1850. Final do ano de 1811, eu consegui localizar o nome de Francis Hodder, que nasceu em Cork. Era o Francisco Hodder. Ele nasceu em um castelo que se chama Ballycastle, que era um castelo irlandês, que inclusive hoje é um castelo que ainda se encontra habitado. Depois de Eton College, ele entrou para a Academia Naval, que aos 25 anos ele se tornou um oficial da Marinha Britânica. O Francis Hodder, que eu encontrei na escola de Eton College no ano de 1811, era o João Francisco Inglês, que veio se esconder em Curitiba, que morreu aqui no ano de 1889 com 90 anos. Foi então que eu, prefeito, tive a chance de declarar que o pirata saía da lenda para entrar na história. Que a Prefeitura de Curitiba reconheceu de forma oficial a história. Eu já tive muitas reuniões interessantes como cônsul honorário, mas com certeza a reunião mais interessante que eu tive até agora foi sobre o pirata inglês de Curitiba. Esse espaço aqui é tão importante quanto qualquer outra história. Na nossa inauguração do espaço cultural, foi marcante porque teve a presença do cônsul britânico, o nosso vice-prefeito. Professor de História de Joinville, baseado nas minhas pesquisas, veio localizar a certidão de óbito religiosa do João Francisco Inglês. Tá lá, João Francisco Inglês, da Inglaterra, morreu com 90 anos em 24 de agosto de 1889, e uma descoberta muito legal. O professor Rafael encontrou lá que o João Francisco Inglês foi casado. Rita de Tal teria alguma conexão com escravo, por causa que geralmente as pessoas nessa época que não tinham sobrenome eram geralmente escravos. E a história nas cartas do pirata Zulmiro, ele fala que um ano após chegar em Curitiba, ele comprou uma jovem escrava para ser a serva dele. E daí nós começamos a localizar, nós encontramos a certidão de óbito da Rita, ela morreu 5 anos antes do pirata. E ele encontrou também a certidão de casamento do João Francisco Inglês em 1829. Também o documento, a certidão civil de óbito do pirata Zulmiro. E na certidão mostra que o pirata Zulmiro deixou 4 filhos em Curitiba: o Joaquim, o José, a Maria e a Ana. E com isso nós legal no jornal Tribuna, que eles falavam que se você tem um sobrenome inglês, entre em contato com a gente que nós botamos você em contato com o pesquisador. Que um dos descendentes era Joaquim. Então eu entrei em contato com a minha tia, pedindo autorização para nós podermos divulgar a nossa informação de família para o jornal, né? Aí a minha tia pegou e divulgou a foto do Joaquim, que é o meu bisavô, que até então eu imaginava que fosse o primeiro
inglês que veio da Inglaterra para cá. E eu sempre ouvi das minhas tias, escondido, muito escondido, elas comentando que o nosso avô tinha vindo foragido da Inglaterra e o nome dele não era esse, mas que ele adotou o inglês porque ele veio da Inglaterra. Eu tinha aquela curiosidade de saber nosso sobrenome de verdade, né? Eu achava que era o avô, porque ele assassinou um oficial da Marinha e que por isso ninguém poderia comentar. Sou neta do Joaquim, né? Aí o Velho do Mato era a tal da história, né? Que meu pai falava que ia entregar a gente pro Velho do Mato, sabe? A gente achava que era uma coisa do mal. Meu pai vivia falando essa história, meu pai falava que tinha sangue azul, né? Ele tomava uma cervejinha no churrasco, outra ele batia e falava, aqui não é pouca coisa, aqui é sangue azul, gente. Vocês estão pensando o quê? Aqui é sangue azul, vocês não sabem da história metade, sabe? Então ele ameaçava de falar, sabe? Mas quando passava a cervejinha, acabou a história ali. A gente ia perguntar para ele, não, tava... Não, na verdade, nós temos sangue azul, você não vê que o teu avô é inglês? Eu nunca imaginava que um dia eu fosse saber quem eram meus antepassados. Né? Aquela foto é do meu avô com a minha avó, os meus tios e 3 primos. É o vovô Joaquim. Eu tenho muita pena, assim, do Pirata. Ele foi um cara muito solitário, gente, ele não teve ninguém. Sabe o que a pessoa imaginar, que ele era uma pessoa e tal, e agora a família recusou ele? Porque ele era uma pessoa rejeitada tanto pela a cidadania dele, como pela própria família, porque era mais ou menos assim, qualquer coisa que você fazia de errado, você tomava, você não é digno desse sobrenome. É uma satisfação enorme saber que um documento que eu praticamente escondi durante muito tempo para dividir com alguém que trabalhasse sério nisso, eu vou dizer, para mim é uma satisfação, mas ao mesmo tempo é a solução de um crime. O tesouro em si não tem nenhuma importância para nós. Eu gostaria muito que a história fosse para frente, não só para descobrir o tesouro, ou se houve tesouro ou não, mas eu acho que para saber toda essa trajetória. O que levou o Zulmiro a vir, o que levou meu avô se ligar com o meu bisavô se ligar com o Zulmiro. Todo esse mistério que levou uma pessoa um dia a sair de casa, deixar seus familiares em casa, e sair para uma missão, e no meio dessa missão, por um acidente de percurso ali, ter todo o seu destino, toda a sua trajetória mudada, né? A encontrar outras pessoas, e no meio desse mundo todo, saber que gerou-se toda uma aventura, uma história. Então, o maior tesouro, eu acho que é toda essa história, essa herança cultural que se tem. O maior tesouro é eu descobrir que da onde veio a minha família. Esse é o maior tesouro para mim. A ideia é organizar uma nova expedição para a Ilha da Trindade em busca do legado do pirata Zulmiro.
vai nessa expedição daqui a 5 anos, tá? Guarda o galo pra nós. Vamos na expedição, não vamos? Agora, vamos lá buscar esse tesouro? Vamos lá. sim. Vai com o bolso bem fundo, que é pra botar